Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre o meu PDF de apoio, explicar para vocês como que isso começou, da onde surgiu essa questão do PDF, o quanto e como ele me ajuda no dia a dia de trabalho, como que você faz, se você tiver interesse de adquirir, como que você faz para adquiri-lo e como você faz para ter acesso a ele quando eu disponibilizar para vocês, tá? Então nesse vídeo eu vou tirar todas essas dúvidas, beleza? Primeiro, deixa eu contar para vocês como que surgiu o meu PDF de apoio. O meu PDF de apoio começou com anotações que eu fazia, né, manualmente, obviamente, sobre cada equipe que eu trabalhava, né? Eu sou um cara muito perfeccionista, isso em alguns momentos é muito bom, e em outros momentos isso não é tão bom, né? Eu acabo perdendo algum tempo em algumas coisas, tô sempre mexendo, tô sempre editando. E quando eu comecei a me dedicar mais ao Match Odds, quando eu passei a trabalhar em equipes específicas que eu conhecia, eu comecei a ter mais resultado e, obviamente, eu fui trabalhando cada vez mais essas equipes. E ao longo desses períodos eu fui fazendo anotações, né? As equipes têm variações ao longo do ano, as equipes elas melhoram em algum fundamento, pioram em outros. Eu queria saber qual fundamento era a característica de determinada equipe, como que a equipe se comportava jogando contra equipes mais frágeis, contra equipes mais fortes na defesa, contra equipes que faziam marcação-pressão. Enfim, sempre fui anotando o estilo das equipes de se comportar, né? E fazia isso manualmente. Até que eu comecei a fazer de uma maneira um pouco mais automática, continuava coletando esses dados manualmente, mas eu comecei a escrever numa planilha para conseguir ter acesso mais rápido, né? Porque ficar fazendo no papel, além de gastar, obviamente, muito papel, eu ficava uma bagunça danada aqui na minha mesa, e óbvio, eu sou um cara perfeccionista, então eu queria ter um pouco mais de facilidade para poder acessar, e comecei a fazer esse PDF de apoio, né? Então todas as equipes que eu trabalhava, eu trazia para esse PDF, né, gerava ele no final do meu dia, no final do meu planejamento de trabalho, e ao longo dos jogos, ao longo do trabalho, do dia a dia de trabalho, eu tinha sempre esse PDF do lado do meu monitor, né, no monitor secundário, ou quando eu trabalhava com apenas um monitor, sempre estava observando para saber o que eu poderia esperar da partida, qual o tipo de cenário era mais provável. É claro que, para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu não sou um cara fiel exclusivamente aos dados. Eu nunca trabalhei pautado sempre em estatística. A estatística sempre foi um grande apoio, né? Então, para tudo que eu faço, toda decisão que eu tomo, ela não é balizada na estatística, ela é balizada em cima do que eu estou vendo no jogo, né? O meu grande diferencial, o que faz os meus métodos, como é que eu vou dizer, a minha análise mais fina, né? A forma que eu trato os meus métodos quando eu tento melhorá-los, não é em cima de estatística, é sempre melhorando a minha leitura. É o que me deu resultado, nada contra pessoas que trabalham em equipes que não conhecem, de outras maneiras, eu pautado sempre em estatística, eu não estou aqui para pautar regra para ninguém, é só o que funcionou para mim. Então eu sempre trabalhei com a leitura de jogo, mas sempre utilizei muito como embasamento de criação de cenário os dados, para que eu não fosse surpreendido em campo. Eu tinha sempre alguns cenários criados, e a hora que o jogo me mostrava para onde ele iria, eu já teria mais ou menos ali um cenário pautado para saber se eu trabalharia nesse jogo ou não. Não é porque eu tenho um cenário que se cumpriu que às vezes eu vou trabalhar, às vezes ele se cumpriu justamente para eu ficar de fora, tá? Então esse PDF começou a evoluir, mas sempre de uma maneira muito rasa em relação somente às equipes que eu trabalhava e nada relacionado a visual, né? Era simplesmente uma folha de Excel onde eu ia jogando algumas informações ao longo dos jogos que eu assisti. E aí começou a minha caminhada aqui no YouTube, né? Comecei a produzir vídeo para vocês, comecei a ter a ideia de partilhar com vocês o meu planejamento diário, né? O Bom Dia Mercado surgiu no início de 2019, já estamos aí com quase 4 anos de programa, né?
E eu não chamo de programa porque, na verdade, eu ligo a câmera enquanto eu faço meu planejamento. Tem algumas pessoas que falam, seu planejamento é muito longo, eu gosto de gente que fala mais rápido, que passa um palpite, que passa uma entrada, que passa... Eu não tenho esse intuito. O Bom Dia Mercado não é um reality show, não é um programa de auditório, não é um canal de palpites, não é um canal de dicas, não é um canal de bilhete. O Bom Dia Mercado sou eu, Theo, fazendo meu planejamento de trabalho normal, como eu sempre fiz, só que com a câmera ligada e partilhando com vocês. Então, óbvio, por ser um cara perfeccionista, eu vou demorar um pouquinho mais. Eu vou tentar ver o que às vezes a pessoa não percebeu, né? Tirar um pouco mais de informação, criar um cenário um pouco mais fidedigno. Então é óbvio, eu vou demorar um pouquinho mais. E surgiu essa ideia, nesse ano de 2022, de trazer o meu PDF de apoio para me ajudar nessa criação dos vídeos, né? Nesse planejamento de trabalho, porque o que eu fazia era, eu criava o meu cenário junto com vocês, depois eu vinha, atualizava o meu PDF de apoio e trabalhava sozinho, ou seja, não disponibilizava para ninguém. Só que eu tive a ideia de trazer ele para o Bom Dia Mercado, foi muito bem aceito, né? Com um visual muito ruim. E aí, quando eu percebi que vocês tiveram interesse, eu comecei a melhorar, né? Então, o meu PDF de apoio surgiu desde lá de 2014, quando eu comecei a mergulhar no Match Odds, e foi se aprofundando, mas era sempre feito em cima de competições que eu trabalhava. Como eu comecei a partilhar eles aqui no YouTube, eu comecei a expandir um pouco mais os campeonatos. Sempre algumas pessoas me pediam, coloca o campeonato argentino. E óbvio, eu faço essa coleta de dados na mão. Tá? O PDF de apoio, antigamente era feito na mão mesmo, né? Eu rabiscava o que eu sabia das equipes. Hoje eu já uso várias plataformas estatísticas para poder criar esse PDF de apoio. Então eu utilizo hoje 2 plataformas pagas, e também já utilizei mais uma, né? Hoje em dia são só 2, para me dar estatísticas um pouco mais aprofundadas sobre bolas paradas. E utilizo alguns sites gratuitos que vocês já conhecem para poder só fazer ali a cereja do bolo. Né? Então isso me dá um trabalho, eu faço isso manualmente. Eu atualizo esse PDF de apoio 2 vezes na semana, na maioria das vezes, às vezes até mais, né? Quando os times... Porque antigamente era uma vez só, porque os times jogavam fora de casa ou dentro de casa apenas... uma vez na semana. Agora, com essa correria do calendário brasileiro, eu tenho atualizado mais vezes, para sempre deixar da maneira mais fidedigna possível, né? Então, para algumas pessoas que perguntam quais são os sites que eu utilizo o Instats, que é um site muito caro, utilizo o iScout, que também não tem um valor muito barato, né, mas que me dá uma informação muito boa de bola parada, utilizo o Footstats, que também é pago em algumas situações. O SofaScore, raramente, né? O Soccer Stats também, alguma coisa do Who Scored. Então, enfim, vou tirando algumas informações manuais e vou implementando esse PDF de apoio. E quando eu trouxe aqui para o YouTube, eu pensei em partilhar ele com vocês na função de membros. Eu nunca tinha ativado a função de membros do meu YouTube. A função de membros, ela permite algumas coisas específicas. Eu posso postar vídeo só para os membros, eu posso fazer uma live futuramente só com os membros. Eu tenho uma ideia de fazer vídeos semanais só para quem é membro do canal, que eu estou na época de obra no sítio, ainda terminou agora de finalizar a reforma da casa dos meus pais, e eu ainda tenho algumas coisas para mexer aqui no sítio, e eu não estou conseguindo fazer esse vídeo semanal, mas é um dos meus propósitos na função Seja Membro. Eu já vou mostrar isso para vocês. E eu comecei a partilhar esse PDF para os membros, né? O valor do membro é o mais baixo que pode ter no YouTube, R$ 7,99, né? O YouTube come ali 30% desse valor, então eu devo receber ali R$5, 5 alguma coisa. E eu fiz isso com o intuito de dar umas, sabe, não deixar isso solto, não deixar isso aberto para que qualquer pessoa possa acessar, porque eu faço com tanto carinho, dá um trabalho danado. Então a minha ideia, além, óbvio, quando eu faço o Bom Dia Mercado, vocês vão ver todos os dados que estão no PDF, eu não escondo nada, só que com o intuito de deixar vocês que são membros do canal ter acesso a todas as ligas que eu estou angariando, eu resolvi colocar dentro desse pacotinho, né, de 5 e poucos reais ali, para que também ajude na produção do conteúdo, né? Na produção de conteúdo. Então eu vou mostrar para vocês o que é o PDF de apoio, como faz para ter acesso a ele, tá? E
como eu utilizo ele para o trabalho, beleza? Então eu vou partilhar com vocês a minha tela aqui do meu monitor, vou dividir ele em dois, tá? O PDF de apoio, ele pode ser adquirido quando você clica aqui em Seja Membro do canal. Você vai encontrar esse botão em qualquer lugar do meu canal, tá? Principalmente embaixo dos vídeos. Você vai clicar aqui em Seja Membro e vai abrir para vocês uma tela com um vídeo explicativo. E esse vídeo vai explicar para vocês como que funciona o clube de membros, vamos dizer assim. Eu não estou conseguindo rolar a tela para baixo, então peraí que eu vou puxar ela aqui, ó. Pronto. Tá lá, ó, R$ 7,99 por mês. Tem aqui os selinhos que vocês vão ganhando ao longo dos meses, quando os meses vão passando, tá? Eu coloquei aqui, ó, quais são os prêmios. Vídeo semanal exclusivo para os membros. Isso aqui eu ainda quero começar e continuar fazendo. A minha ideia é fazer um resumo de oportunidades de trabalho. Então, pegar durante toda a semana, pegar um dia como segunda-feira e comentar com vocês quais foram os jogos, quais foram as oportunidades que eu encontrei, aonde poderia ter uma pegadinha, onde eu escapei, aonde eu acabei tomando prejuízo, enfim, conversar mesmo com vocês num videozinho ali de 15, 20 minutos, porque eu não consigo fazer vídeo rápido, né? Sobre a semana, eu ainda quero fazer isso. Acesso antecipado aos vídeos do Bom Dia Mercado, isso aqui eu sempre tento gravar um pouco antes do meu planejamento, então eu deixo disponível para vocês um pouco antes. Prioridade nas respostas dos comentários, claro que eu quero responder todo mundo, eu quero responder todo mundo, mas tem muitos comentários no meu canal e eu não dou conta, eu não tenho uma equipe para fazer isso, eu não trabalho com esse tipo de coisa, eu sou sozinho. Então, eu tento dar prioridade para quem é membro do meu canal. Então, se você é membro do meu canal, eu vou tentar responder, independente se tem a ver com PDF de apoio, se tem a ver com trade, eu vou tentar responder o seu comentário primeiro, tá? Receba as promoções antecipadas da Betfair. Eu tenho uma parceria com a Betfair de longa data e eu estou sempre recebendo promoções, então eu divulgo para os membros do canal anteriormente. Assim que a promoção sai, eu já coloco aqui para vocês a lista de promoções, os links e tudo mais. E aqui o arquivo PDF preparatório para as partidas, tá? Então, caso você se torne membro, você vai ter acesso a isso. O grande problema aqui que o pessoal comenta é a forma de pagamento. Eu não sei, eu acredito que seja cartão de crédito. E isso me incomoda muito, porque hoje em dia a gente tem várias tecnologias de cobrança, inclusive o Pix é muito mais fácil, né? Talvez no futuro eu consiga migrar isso aqui para outra plataforma, mas eu não deixei o PDF de apoio no YouTube à toa. Tem um propósito para isso, que é me conectar a você aqui no YouTube. Porque eu não uso o Instagram com frequência e nem tenho intenção, né? Eu já mostrei para vocês o tipo de celular que hoje em dia eu tenho. Deixa eu tirar aqui do bolso para vocês verem. Esse tipo de celular aqui que eu uso, ó. Já mostrei para vocês, não tem rede social, é bateria praticamente infinita. E eu tenho me tornado uma pessoa cada vez mais offline, tá? Eu não tenho essa pretensão de ser uma referência em redes sociais. Eu não quero ficar, expondo a minha vida inteira para as pessoas. Eu sou um cara muito low profile, como falam, né? Eu gosto de ficar com a minha família, eu gosto de ter meu canto, eu moro no sítio, moro afastado. E cara, eu gosto da minha vida assim, tranquila, aproveitando cada segundo, né, quando eu posso, perto da minha família. E eu já fui um cara muito de rede social, sabe? De me perder mesmo, de puxar o histórico do celular e ver que eu tava 4h30, 5 horas. Tinha semana que eu ficava quase 8 horas na frente do celular. Semana não, dia, né? E isso começou a me incomodar num tanto, porque eu não tinha tempo para fazer nada, eu só ficava olhando o que os outros estavam fazendo. E no fundo a gente percebe que não importa o que as outras pessoas estão fazendo, a gente tem que focar na gente. Então eu perdia muito tempo olhando o que as pessoas estavam fazendo, o que elas estavam dizendo, as mensagens que elas queriam passar. Aí você posta uma foto, você fica ali esperando se alguém vai aprovar, vai te dar um like, vai te dar um comentário. Isso, eu sei que eu não tô aqui para cagar regra, mas para mim isso me fazia mal e eu demorei a perceber. Então eu comecei a sair dessas redes sociais. Eu só uso o YouTube hoje, tá? É por aqui que eu tenho os meus conteúdos divulgados, o meu curso. Obviamente você vai encontrar o meu curso completo no meu blog, é ali que eu faço meu texto, né, meus vídeos também estão sempre ali.
mas de maneira geral você vai me encontrar no YouTube. Então a minha ideia de permanecer com o PDF de apoio aqui no YouTube é justamente essa, é me manter numa plataforma só, não ter que puxar para outro lugar, enfim, me manter aqui. E até porque eu tenho certeza que você assinando esse PDF de apoio, esse membro do canal, você também vai ter de mim, e isso eu tô te garantindo aqui, conteúdos futuros só para você, a gente fazer mais live, eu me conectar, saber quem é você, a gente trocar mais ideia. Então, por mais que o YouTube me coma uma boa parcela, por mais que o YouTube tenha essa coisa de você só... Vou até clicar aqui para ver, ó. Não me deixa, né? Ser membro, deixa eu ver. Ó, aqui, ó. É isso mesmo. É só cartão. Infelizmente, né? Tomara que futuramente isso aqui mude. Mas futuramente eu acredito que isso vai ter mais opções de pagamento. E eu prefiro continuar aqui no YouTube. Mesmo com essa mordida aqui dos lucros do YouTube, eu acho que vai ser um bom local para a gente se conectar. Então, se você quiser ser membro, é por aqui. Infelizmente, por enquanto, só com cartão. Tá? E a cobrança é automática, você pode desabilitar isso provavelmente na sua aba de assinatura. Depois que você fez essa aquisição do Seja Membro, como é que você vai receber o PDF de apoio? Bom, você vai conseguir acessar o PDF de apoio na aba Comunidade ou na aba Assinatura. Depois que você se torna um assinante, você vai ter essa aba Assinatura aqui liberada, que é basicamente a mesma coisa que eu posto aqui na aba Comunidade, só que na assinatura só vai aparecer os posts que eu coloco como somente para membros. Tá? Então, se eu fizer um post aqui para todo mundo, na aba assinatura não vai aparecer. Mas o YouTube também te envia essa postagem que eu faço diária com o PDF de apoio para o teu e-mail. Mas para você receber no e-mail, você tem que ativar as notificações do canal. Quando eu falo lá, ó, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, ali tem a função para você ativar todas as notificações. Então, toda vez que eu posto aqui escrito somente para membros, com o link do PDF de apoio, né, eu posto ele em link, você vai receber um e-mail. Né? Então, você nem precisa acessar a aba Comunidade, já vai direto para o teu e-mail. E aí, todos os dias vai estar aqui na aba Comunidade, normal, você vai receber um alerta aqui em cima, ó. Deixa eu tirar minha imagem daqui. Você vai receber um alerta aqui em cima, na parte de notificações, como acontece com todo mundo, nessa partezinha aqui, ó. E vai aparecer para você essas situações essas postagens minhas com os links, tá? O PDF de apoio é postado aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para você conseguir ver. Vou ver se eu consigo dar um zoom na tela aqui para ficar mais fácil. Ó, tá vendo? PDF de apoio, o link é só você clicar que já vai abrir, né? E aqui o vídeo que eu também posto. Quando você clicar no PDF de apoio, vai aparecer essa janela aqui, né? Um link normal com o PDF de apoio aqui, né? A data do dia. Os jogos aqui eu separo com os meus cenários, né? O que eu pretendo buscar, por exemplo, um Beck Galo contra o Emelec, provavelmente no primeiro tempo, obviamente, né? O mercado de gols, se confirmar ou não, né? Aqui no Colo-Colo acabou confirmando, no Libertad com o Cap nem tanto, no Santa Fé com o Nacional até que foi interessante trabalhar gols. Aqui um Leia pior equipe em campo e bolas paradas. Esses são os meus métodos, você pode ignorar essa primeira parte, tá? Aqui estão as competições listadas no dia de hoje. Nesse momento, no PDF de apoio, se eu não me engano, são 53 competições que eu tenho disponível, que eu vou atualizando na mão, tá? Não é fácil. Então, nesse dia específico, eram 7. Eu vou pegar um outro dia aqui, vou pegar um final de semana aqui, ó. Dia 2/7. Vamos lá. Ah, esse aqui eu já deletei. Deixa eu ver se tem algum outro aqui que eu não deletei. No dia 5/7, tá aqui, ó. Esse é o mesmo dia. Dia 6, vai. Aqui, ó. Flamengo e Tolima. Aqui foram outras competições, ó. Copa Libertadores, Sul-Americana, Série B, Noruega, China, Japão, Bolívia e assim por diante. Tá? Então eu já vou usar esse aqui mesmo pra gente comentar. Vamos lá. Como é que eu utilizo o PDF de apoio? Né? Então você já acessou ele aqui, você tem acesso a todas essas ligas, você vai rolando para baixo, vai ter todos os jogos. Tá?
O que eu costumo utilizar? Bom, o PDF de apoio ele facilita muito para que seja uma espécie de relatório do que eu posso esperar das equipes, do como elas costumam se comportar e dos melhores cenários que eu posso traçar. Então eu tenho aqui, por exemplo, pontos por jogo em casa do Palmeiras, pontos por jogo fora do Cerro, total de jogos disputados, vitórias, porcentagem de vitória em casa e fora, se a equipe é a primeira a marcar ou não, caso eu queira buscar, por exemplo, um back ou um lay em uma equipe ou outra, eu tenho que saber mais ou menos como que ela se comporta no início do jogo, quando ela joga em casa e como ela joga fora, quantidade de jogos que ela ficou sem sofrer gol, quantidade de jogos que ela ficou sem marcar, se nesses jogos em casa o time tem um alto número de ambas marcam ou não, gols marcados ou sofridos, média de gols, né? Aqui tem a questão do XG, que é tão falado na comunidade, né? Finalizações de qualidade e gols esperados, né? A gente consegue ver aqui que o Palmeiras tem um gol esperado muito forte em casa e cede poucas chances para o adversário. Aqui eu criei a aba Trade e Apostas. Eu estou sempre atualizando o PDF para deixar cada vez melhor. Eu aceito várias sugestões de vocês que vocês colocam para mim justamente aqui, ó, nesses comentários, né? Você pode vir aqui comentar cada postagem. Tem sempre algumas sugestões, o pessoal pede para colocar o horário dos jogos. Eu estou sempre tentando atualizar, né? Dá um trabalho fazer essas atualizações, mas eu sempre escuto o que vocês têm a dizer. Então, por exemplo, aqui eu separei trade em apostas no primeiro tempo e trade e apostas no segundo, né? Vocês estão acostumados a ver essa tela lá no Bom Dia Mercado. Então aqui eu quero saber quantas vezes o time venceu o primeiro tempo, empatou, perdeu, quantas vezes ele falhou em marcar, se ele não sofreu gol, quantos gols ele marcou, quantos gols ele sofreu, para ter uma ideia de como é que o time costuma se comportar. Isso me ajuda na criação do cenário, do que eu posso esperar. O Palmeiras, por exemplo, é um time que joga muito mal fora de casa no primeiro tempo, mas cresce muito no segundo tempo, né? O Cerro, por exemplo, ó, faz um primeiro tempo não tão bom, mas cresce bastante no segundo tempo. Eu tenho isso aqui que eu gosto muito de utilizar, que são as estatísticas de bola aérea, bola parada, gols de cabeça, gols de escanteio, gols de contra-ataque. Isso é muito importante para mim, tá? Eu tenho aqui gols sofridos nesses mesmos fundamentos, finalizações de falta direta. Se você é um cara que compra as faltas 10 em 10, eu tento ter essa informação. Ó, por exemplo, o Cerro fez 2 gols de falta direta nessa competição. Gols de fora da área, 3 gols. Gols de fora da área do Cerro foram 6. Quantos gols de fora da área o Palmeiras tomou? Nenhum. Quantos gols de fora de falta direta ele tomou? Nenhum, sabe? Isso aqui é o tipo de informação que eu gosto. Total de gols. Gols marcados em casa, gols sofridos, gols no primeiro tempo. Isso aqui foi uma atualização recente que eu fiz que vocês pediram. Momento dos gols. O Palmeiras é um time que não marca tantos gols no início, mas marca bastante no final. O Cerro já é um time um pouco mais distribuído. Escanteios, eu não trabalho escanteio, né? Mas eu coloquei aqui médias de canto a favor e contra. Estou sempre atualizando aqui o que vocês vêm pedindo para mim, né? Afinal de contas, hoje em dia já não é mais um PDF de apoio do TEL, é o nosso PDF de apoio, né? E os principais jogadores, isso aqui eu gosto muito de saber. Por exemplo, o Rony tinha 7 gols no Brasileirão, por exemplo. O Gustavo Gomes tinha 6. Eu quero saber quem são os artilheiros, quem são os líderes em assistência, para eu conseguir saber, na hora que eu puxar a escalação, se o Palmeiras está com desfalque, se ele vai jogar sem um jogador muito importante, o quão importante é esse jogador, quantos % desses gols significam gols da equipe, né? Eu posso fazer essa porcentagem, então fica muito mais fácil, tá? E aqui a gente vai tendo vários outros jogos. Esse dia foi um dia de Libertadores, aqui o Flamengo com o Tolima, e assim você vai descendo, e quando você vê, você já está em outro tipo de competição, né? Por exemplo, aqui, ó, Novo Horizontino e Brusque, já é uma competição de Série B. A gente tem aqui o Molde contra o Gevia, uma competição já da Europa, né, que eu também puxo informação. Aqui é o campeonato, se eu não me engano, é o japonês ou o chinês? Acho que é o chinês. É o chinês, ó. Já começou a Liga Chinesa, então eu tenho informação aqui, principalmente também relacionada a bolas paradas. Olha só, o time do Shandong Luneng, ele tem 13 gols de cabeça, 7 de escanteio. Então, quando você for fazer uma liga às vezes mais desconhecida, ou se você já trabalha essa liga, eu vou buscar essa informação para você. E assim você tem esse relatório. Claro, você não precisa ver todos. Você só puxa dos jogos que você vai trabalhar. Quero fazer várias melhorias ainda,
mas hoje o PDF de apoio já é para mim uma ferramenta assim de cabeceira, me ajuda demais e eu espero que tenha ficado claro para vocês como que você pode utilizar. Se você tem interesse no PDF de apoio, você já sabe também como você vai fazer para poder adquirir. Espero que no futuro o YouTube coloque para gente uma possibilidade de pagamento diferente. Eu não pretendo de maneira nenhuma mudar esse preço, tá? O preço provavelmente vai continuar ali R$ 7,99, eu vou continuar recebendo R$ 5, porque não é pelo dinheiro, tá? Mas eu quero usar mais essa aba de membros para ter mais contato com vocês, tanto para responder mais comentários de vocês, mas também para a gente fazer live, para tirar dúvida, para eu conseguir passar um pouco da minha experiência e também aprender mais com vocês. Tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro. Se você tem interesse, clica aí embaixo em Seja Membro, vem para cá. E assim que eu terminar as minhas reformas aqui no sítio, que é um projeto de vida meu, que eu vou morar aqui praticamente numa vila junto com toda a minha família, e eu vou me dedicar um pouco mais a estar mais próximo de vocês, tá bom? Então espero que tenha ficado claro. Um grande abraço a todos. Valeu!